Olá, hoje estamos aqui para mais um episódio do Finecast, que é um podcast supervisionado pelo professor Alisson Batista, da disciplina de Educação Física do IFRN do campus Parnamirim. Meu nome é Geisa, sou uma mulher branca e tenho cabelo castanho e olhos castanhos e uso óculos. Oi, gente, meu nome é Ana, sou uma menina negra, sou alta, tenho cabelo crespo e olhos castanhos e de óculos. E estamos aqui com o nosso convidado, Bruno, que é nosso professor aqui do campus Parnamirim, que vai compartilhar, né, um pouco dessa experiência no jiu-jitsu e dos aprendizados dele. Bom dia, né? Agradeço o convite de participar desse podcast. Sou professor aqui do IF Parnamirim, também sou praticante de jiu-jitsu, faixa roxa. Sou pago, né? Marrosado, uso óculos, tenho cabelo preto, um pouquinho já falhando. E é isso. Vamos começar. Aí a gente vai fazer algumas perguntas, né? Qual o motivo de se escolher o jiu-jitsu brasileiro como luta para praticar? Sim. Vou falar primeiro do meu motivo, né? Quando eu entrei, pouco depois que eu entrei no IFRN, né? Estava no Currais Novos, e eu sempre tive interesse, né, por lutas, e fiquei pensando em praticar o judô, o jiu-jitsu, o karatê, qualquer uma dessas lutas. Bom, e descobri que tinha uma academia perto da minha casa e me matriculei, né, no jiu-jitsu. Também tenho um pouco medo de judô por causa das quedas, então, não, vou no jiu-jitsu, acho mais tranquilo. De uma forma geral, né, é interessante praticar o jiu-jitsu como um melhoramento físico, né? Também a parte mental, a gente aprende a ter mais calma, ter mais autocontrole, né? Então, isso é um benefício do jiu-jitsu que atinge a todos. Certo? Então, eu vejo dessa forma. E qual foi o principal motivador para você querer praticar essa luta? Acho que sim, como uma atividade física, né? Depois do trabalho, assim, ter alguma atividade física, né? Inicialmente foi isso, mas aí eu fui gostando, vai aprendendo, né? O jiu-jitsu é muito evolutivo, você tem muitas técnicas e tem possibilidades infinitas, vamos dizer assim, né? Como a gente fala também que é como se fosse um xadrez do corpo, né? Onde a gente tem alguns movimentos, mas cada um vai desenvolvendo também sua própria técnica, né? O que funciona melhor. Então assim, eu fui gostando e aí pronto, aí parei por causa da pandemia, né? E não voltei ainda desde então, mas pretendo voltar em breve. O senhor disse que uma das vantagens era a parte mental. Quais seriam outras vantagens da prática do jiu-jitsu? Certo. Assim, por exemplo, tem gente que não, olhando só na parte do esporte, né? Tem gente, por exemplo, que é importante todo mundo fazer um esporte, claro. Mas, por exemplo, tem gente que não gosta de academia, de musculação, que é uma coisa importante para todo mundo fazer. Então, o jiu-jitsu ele desenvolve, vamos dizer, praticamente todos os seus músculos do seu corpo, né? Você trabalha o corpo inteiro. Então, para quem não gosta de academia e tal, mas gosta de uma luta, uma coisa mais dinâmica, então, um caminho é o jiu-jitsu, né? Em relação à parte assim, de melhoramento pessoal, né? Acho que a pessoa realmente você gasta sua energia ali, né? O jiu-jitsu ele gasta muita energia. Momentos, por exemplo, de luta, são normalmente 5 minutos ali no treino, também no campeonato, né? As faixas intermediárias são 5 minutos. Só que é 5 minutos muito intenso, você gasta muita energia, você fica mais, libera suas tensões ali, vamos dizer, né? Deixa ali as preocupações ali no tatame. O jiu-jitsu dizem que é uma luta mais para defesa pessoal. Então quer dizer que ela não usa muita força física em si? Isso. O jiu-jitsu tem dois lados, né? Tem um lado de defesa pessoal e tem um lado do jiu-jitsu esportivo. Tá? O jiu-jitsu realmente é uma prática que foi feita, né, para todos, vamos dizer assim. Não tem alguns esportes, né, que tem um biotipo que você tem que ter aquele biotipo, aquele corpo, né, próprio para aquele esporte. Lá no vôlei, a pessoa baixinha pode jogar muito bem vôlei, mas ela nunca vai ter um sucesso profissional, né? É muito difícil, por causa da altura, né? Um goleiro no futebol, enfim. No jiu-jitsu, né? Todas as pessoas podem praticar, certo? Óbvio que também tem um biotipo ideal, né? Uma pessoa muito alta,
braço longo, perna longa, aquele magrão, né? O perfil magrão, ou magrona, né? Mas todo mundo pode praticar, pode se adaptar ao jiu-jitsu. Sou mais baixinho, mais gordo, mais magro. Eu acabei me perdendo na sua pergunta, diga de novo. Mas sem você cortar, não. Não, é que a minha pergunta era que ele é um esporte mais de defesa pessoal. Ah, sim, o aspecto de defesa pessoal, certo? Sim, no caso do jiu-jitsu, as técnicas que a gente aprende, né, elas não usam muita força, elas usam mais alavancas, né, torções, então não precisa. Eu costumo dizer que se você está usando muita força, você está fazendo a técnica errada. Então, por isso que uma pessoa mais baixa, mais fraca, entre aspas, né, consegue ter um êxito, consegue até lutar com uma pessoa com um peso um pouco maior, um tamanho maior, e assim obter êxito, né, usando as técnicas de jiu-jitsu, porque elas não dependem de força. Né. Outro aspecto também é que o jiu-jitsu, tanto no esportivo quanto na defesa pessoal, a gente busca terminar logo a luta, né? Não gastar tanta energia. Então a gente diz que a gente busca a finalização, né? Tem alguns golpes de finalização que vão fazer o oponente desistir, certo? E em relação à defesa pessoal também, não é toda academia que treina a defesa pessoal, mas na essência do jiu-jitsu, há a defesa pessoal também. Que aí teríamos a parte de soco, chute, né? E algumas técnicas que a gente poderia aplicar em pé, ou derrubar o adversário, e aplicar técnicas de solo, que são a maioria das técnicas do jiu-jitsu. É isso. No seu ponto de vista, o que o jiu-jitsu brasileiro reflete sobre nossa cultura? Sim, né? O jiu-jitsu ele vem mais do Oriente, né? Ali, se for pegar a história do jiu-jitsu, né? Mas começa lá há 3.000 anos na Índia, depois vai para China, Japão, né? Se a gente for pegar o jiu-jitsu moderno, ele deriva ali, mais ou menos ali do judô, né? Do judô da Academia Kodokan, no Japão, ali nos anos de 1890, certo? Então, ele reflete mais um estilo de vida e uma cultura oriental, certo? Esse estilo de vida a gente pode naturalmente se beneficiar, né? Incorporar, como o respeito na hierarquia, você saber a hora de respeitar os mais graduados, né? Saber a hora de entrar, de sair no tatame, cumprimentar, enfim, né? Respeitar o mestre e também toda essa questão de autoconhecimento, né? De autocontrole. Então, vem de uma cultura oriental, mas que naturalmente a gente pode, e o praticante de jiu-jitsu incorpora isso na vida dele. Né? Certo? Você sabe dizer a diferença do jiu-jitsu brasileiro para outros tipos de jiu-jitsu? O jiu-jitsu brasileiro, né, ele começa lá com a família Gracie. Né? Então, em 1915, vem alguns alunos, né, da escola Kodokan, do Jigoro Kano, eles vêm aqui para o Brasil ensinar algumas técnicas, né, lá da academia, que é a raiz do judô, né, a raiz do judô moderno. E ele ensina, né, os filhos do comerciante brasileiro, no caso, começa com o Carlos Gracie, né? E Carlos repassa essa técnica também para os seus irmãos, né? Hélio, Oswaldo, enfim, tem os irmãos Gracie lá, né? Bom, a família Gracie, né, pega essas técnicas e começa a adaptar mais usando as técnicas de chão, certo? Onde, como eu já falei antes, é um movimento mais fraco. Ele pode lutar em pé de igualdade com alguém mais forte, com alguém que tenha mais força, que tenha mais peso. Né? Então, a diferença do jiu-jitsu brasileiro foi realmente esse desenvolvimento maior dessas técnicas de solo. Né? Então, o jiu-jitsu Kodokan, o judô, né, original, e o judô esportivo, né, ele foi mais para as técnicas de projeção, né, as técnicas de queda. Certo? E o jiu-jitsu se diferencia um pouco dessa base, né, desenvolvendo mais as técnicas de solo, que também tem no judô, mas eles usam menos. Né? O judô tem mais o objetivo lá, o ippon, né, projetar o adversário com as costas no chão, e no jiu-jitsu o objetivo é a finalização. Né? Então, é a gente terminar a luta por meio de alguma torção, algum golpe
que faça o oponente sentir uma dor e desistir, né? Então isso foi se diferenciando mais porque eles foram desenvolvendo as técnicas de solo. Sim. E tem como explicar com mais detalhes como surgiu esse estilo de luta? Como surgiu, exatamente foi no desenvolvimento, né, o início, né, foi com a família Gracie, né, recebeu ali os ensinamentos do Mitsuo Maeda, né, da escola Kodokan, e o Carlos, né, e o Hélio Gracie, principalmente, os dois, foram, né, criando, aprimorando essas técnicas, né. Então, Carlos, aliás, o Hélio, né, era uma pessoa mais, tinha uns problemas de saúde, era mais magrinho, e ele foi adaptando também essas técnicas para ele, para permitir que ele conseguisse fazer ter êxito, né? E aí foram aprimorando. E com o passar do tempo, né, de 1915 para cá, também foram desenvolvendo outras técnicas, né, outras pessoas de outras escolas, né, que foram derivadas da Gracie também, colocaram novas técnicas, né? Tem um membro também da família Gracie, que é falecido, que é o Paul Gracie. Ele também foi estudar outros estilos, né, como luta olímpica, sumô, enfim, outras técnicas. Ele gostava de estudar outras técnicas e também incorporou algumas coisas, né, no jiu-jitsu brasileiro. Isso foram alguns desenvolvimentos iniciais, né, nesse ensinamento aí do jiu-jitsu Kodokan, do judô Kodokan. Depois também foram se aprimorando, né, novas técnicas. Até hoje surgem coisas novas, né, no jiu-jitsu. Posições que são mais recentes, enfim, golpes que são mais recentes. Aí qual é o objetivo do jiu-jitsu em uma luta? O objetivo é terminar a luta logo, finalizar o oponente, certo? O objetivo principal, certo? Fazer o oponente desistir. No jiu-jitsu esportivo, né, essa também continua sendo o objetivo. Esse também é o objetivo. Só que também tem pontuações, né? Tem a luta por pontuação, tá? Né? Então, tem um sistema de pontuação, né, para técnica de raspagem, montada, queda, né, de 2 pontos. Então, você pode ganhar a luta pontuando, né, ou você pode ganhar a luta finalizando. O objetivo principal é a finalização, né, porque termina a luta logo. Você vai terminar a luta como se fosse o Ippon lá do chute. Aí qual é o golpe que dá mais pontos no jiu-jitsu? O golpe que dá mais ponto é a finalização mesmo, porque termina a luta, você ganhou. Então, se a gente pudesse dizer, não dá ponto, mas termina a luta, né? É como se fosse no xadrez você capturar o rei, né? Então, acabou o jogo. Mesmo que a dama valha mais, o objetivo é capturar o rei. Tem como empatar? Tem como empata na pontuação, mas a luta do jiu-jitsu ela não termina empatada, né? O juiz vai decidir quem vai ganhar. Ele avalia quem foi mais combativo, vamos dizer assim. E aí ele avalia quem vai ganhar. Mas em relação à pontuação mesmo, que você perguntou, né, são 4 pontos, né, que seria a montada. A posição você ficar sobre a outra pessoa. Né? E em casos de lesões em lutas, como é que... A lesão durante a luta? E quem está lesionado perde a luta, né? E aí, geralmente é assim. Se for uma lesão que impeça a pessoa de lutar, aí o lesionado perde. E como funciona a graduação das faixas? Certo. A graduação a partir de 16 anos, faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. E aí depois da preta também tem a preta e vermelha, a preta e branca e a vermelha. Né? Mas a vermelha aí com vários anos de prática, né? Muitos anos de prática. É raro, por exemplo, você já tem uma faixa vermelha e branca ou vermelha e preta, né? Que é a faixa coral. Eu acho que a primeira faixa coral você consegue pegar depois de 29 anos na preta, algo assim. Não sei as contas de cabeça, mas é por aí. De criança também tem outras faixas, né? Amarelo, verde, não vou saber a ordem das faixas de criança. Mas tem a cinza também, cinza com branco. Mas o adulto é essa sequência, né? Branco, azul, roxa, marrom e preta, é o básico. Depois as outras já preta, com muitos anos de prática, né? E a graduação, geralmente ela ocorre por tempo e por dedicação, como eu disse, né? É o que está se praticando hoje.
Então, você vai todo dia lá para a academia, né? Então, normalmente, de uma branca para azul vai dar 2 anos, 2 anos e meio. E assim, da azul para roxa, 2 anos também, da roxa para marrom, de 1 ano e meio a 2, da marrom para preta, de 1 ano e meio a 2. Então, na média, hoje, uma faixa preta, você pega com 10 anos de prática. Aí em cada faixa aprende o que tanto? Tipo, Assim, normalmente, tem academias que estabelecem assim, para você ser faixa azul, tem que fazer um certo exame, né? Outras não, é só pela prática mesmo, né? Então, o jiu-jitsu, se você entrar faixa branca, então tem uma diferenciação, você só vai lutar com faixa branca na academia. Não. Você vai praticar com todo mundo. Você pode ser um faixa preta lhe chamar para lutar, você vai lutar, né? Quando for na prática. O treino de jiu-jitsu é a parte de explica lá o que é o movimento, né? As posições, a gente pratica as posições, né? Antes tem a parte de aquecimento, alongamento. Por último, vai ter uma prática, né? Então todo mundo luta contra todos. Então, o que vai lhe dar a progressão é o tempo que você está praticando. Então, cada semana a gente está aprendendo alguma coisa. Essa semana vai ser a finalização tal, ou uma técnica de raspagem. Raspagem é inverter a posição, né? Alguém está por baixo, inverter e ficar por cima. Então, toda semana, todo treino, todo mundo vai ter o mesmo treino, como se fosse uma aula aqui, né? Vocês vão ter suas aulas, os professores vão diferenciar quem é mais velho, quem é mais. Vocês, na verdade, estão na mesma faixa, né? Na mesma turma. Mas no jiu-jitsu não, todo mundo está no treino só. Mesmo quem pratica há 10 anos, quem pratica 1 mês, quem pratica há 3 anos. E é a prática contínua, né? Que vai fazendo a pessoa ir aprendendo coisas novas e se aperfeiçoando, subindo de faixa. e esses treinos duram em média quanto tempo? Duram 1 hora e meia, 1 hora. Né? Essa academia normalmente pratica, né? 1 hora e meia, 1 hora. E como funciona a questão de inclusão de pessoas que têm certa dificuldade física? Vai do mesmo jeito, né? Vai. Por exemplo, eu praticava, né, aqui na academia na Grace Barra, aqui na Coab na Panamá. A gente já tinha aluno com síndrome de Down, tem aluno que tinha só uma perna, por exemplo, que não tinha 2 pernas, né? E praticava, então, por exemplo, alguém que tem uma limitação física vai adaptar ao jiu-jitsu à sua limitação, né? Mas não vai deixar de fazer. E para o pessoal de casa, como é que eles fazem para começar a praticar esse esporte? Essa luta, na verdade? A sugestão, né? Fazer uma aula experimental em alguma academia. Certo? Procura uma academia aí perto da sua casa, ou de algum amigo, alguma amiga que já faz. Né? Vai lá, faz uma aula experimental, vê se gosta. E é isso, e vai ficando. Não tem. É ir para a academia, não tem muito mistério não. Aí, para quem tem interesse, qual é o preço, assim, mais ou menos, da academia? Eu não sei exatamente hoje como é que tá, mas não vai ser assim de 80 a 130, mais ou menos. Aí depende da academia, depende da. Aí, como essa luta pode ser usada de maneira pedagógica? Sim, como eu falei, né, o praticante de jiu-jitsu, ele aprende, né, a ter esse respeito, né, a ter um autocontrole, né, a você não ser reativo, vamos dizer, não ser reativa, né? Tem uma situação, vou falar, por exemplo, briga de trânsito, né? Normalmente a pessoa recebe uma fechada lá no trânsito e já quer revidar, quer xingar. Então, quando a pessoa vai praticar o jiu-jitsu, você já deixou sua energia ali na academia, você já gastou, né? E também você aprende naquele dia a dia, né? A ser mais calmo, a ser menos reativo, por exemplo. Quando você está lá perto de ganhar a luta e aí vem a pessoa e finaliza, né? Então ali vai dar uma reflexão, poxa, por que eu perdi e tal. Você fica mais humilde, né? Baixa um pouco a guarda, vamos dizer, fica mais calmo. Então eu acho que isso pode ajudar sim, né? A você ter uma disciplina maior. No caso, por exemplo, de estudos, né? Você se organizar melhor. Eu tenho que estudar isso aqui porque eu quero ir para a academia ali, né? No meu treino. Isso é uma coisa também, né? E fora, né, essa calma, essa tranquilidade que o jiu-jitsu traz. Né? Então, eu acho que ajuda, de modo geral, todos os aspectos da vida. Né? E como professor, o senhor já chegou a influenciar outros alunos a praticar?
Já porque a gente tinha um projeto de jiu-jitsu aqui, né? Até querendo retomar e tal. Mas alguns alunos, né? Daqui, tinham tantos alunos aqui quanto de fora, né? Um projeto de extensão. E muitos alunos vinham, né? Olhavam o treino e começavam a praticar aqui com a gente e depois iam, né, para a academia fora, né? Iam praticar fora também. Então, eu acho que muitos aqui foram, né, influenciados por causa do projeto. Certo. Então assim se encerra o Finecast. Obrigado por seu nome. Obrigado, por ter se disponibilizado, né, para a gravação do podcast. E é isso. Tchau. Obrigado.